Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa meditação no livro de Bruce Anstey, A Ordem de Deus, e vamos ver o tópico: a Assembleia Local deve manter a sã doutrina. Finalmente, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo enfatiza que a sã doutrina deve ser mantida na Assembleia. Os coríntios estavam desviados da doutrina da ressurreição, e ele corrigiu seus erros. Este é um princípio importante para nós. Também devemos manter uma sã doutrina na Assembleia. Portanto, temos a ordem de Deus para o ministério da Igreja. Mas observe, não encontramos nada dito sobre ter um ou dois homens, os assim chamados pastores, estabelecidos para ministrar para os outros. Se Deus pretendesse que fosse essa a maneira para o ministério na Igreja, então ele teria mencionado isso nesses capítulos que tratam do assunto, mas não há uma palavra sequer aqui sobre isso. Além disso, se apenas alguns tivessem o lugar de ministrar na igreja, ou seja, o clero, esses capítulos sobre o ministério teriam sido escritos especificamente para eles. Seria algo parecido com o sistema mosaico, onde o Senhor deu instruções específicas àquele grupo especial de pessoas, os sacerdotes arônicos, que foram separadas do resto do povo para realizar os serviços no tabernáculo. Mas não há nada disso aqui nesses capítulos. As instruções são dadas à igreja toda. Os irmãos aí fiquem à vontade para comentar, né? Os irmãos estão em comunhão. Para a gente entender o contexto do porquê que Bruce está entrando nesse assunto aqui, ele, nos tópicos anteriores, ele está abordando sobre a questão da adoração a Deus, que é falado algumas coisas, né? Inclusive o assunto do sacerdócio, de que todo cristão ele é um sacerdote diante de Deus, e o Senhor Jesus Cristo sendo como sumo sacerdote. Então, todos nós podemos adorar a Deus e entregar a Ele sacrifícios de louvores. E é uma coisa que a gente precisa deixar guardado em nossos corações, porque o, a religião traz essa questão de cargos formais às pessoas, como se houvesse como se Deus estivesse ordenando cargos, né, e dando a entender que um está mais próximo a Deus do que o outro, devido a essas funções. O que a gente vê pela sã doutrina é que isso é totalmente equivocado. Todos nós estamos no mesmo lugar diante de Deus, como filhos amados, e como sacerdotes também diante deles, nessa função de entregar sacrifícios de louvores. E a gente até viu aqui no livro de Bruce, nos tópicos anteriores, é falado desses tipos de sacrifício. Então, ele fala da questão que uma das características de uma assembleia é manter a sã doutrina. E aí, com relação nessa questão dos dons, né? Porque ele fala da questão do sacerdócio, depois fala dos dons,
Inclusive, o Bruce cita de que a Assembleia precisa de todos os dons ali no meio, e nós sabemos que o dom ele é dado pelo próprio Deus. E na Assembleia, nunca um tem o destaque por aquela atividade, porque sempre é no plural, né? Tanto é que nas Escrituras dizem os pastores, os doutores, por exemplo, porque o destaque tem que ser do Senhor Jesus e não daquele irmão que tem aquela função exclusiva. E quando se trata da questão que uma assembleia deve manter a sã doutrina, aí o irmão Bruce até cita aí no texto, de que por causa dessa questão de manter a sã doutrina em uma assembleia, isso não é dado a uma pessoa específica para cuidar disso. São as pessoas, os irmãos, né, aqueles mais experientes, que têm mais experiência com a palavra de Deus, que vão perceber na assembleia, se por acaso algo está fora dessa doutrina, então ele vai exercer essa atividade no Senhor de corrigir esses erros, assim como o apóstolo Paulo, ele trata ali da questão da doutrina da ressurreição à Assembleia de Corinto. Agora, por exemplo, se os irmãos da Assembleia de Corinto estivessem atentos a isso, tanto a isso da questão da doutrina, como nos diversos erros em que 1 Coríntios traz, que a Assembleia teve, não seria necessário o apóstolo Paulo trazer o assunto novamente, porque ele só trouxe porque os irmãos ali não estavam atentos. Eles estavam com muitos problemas, inclusive com a questão do orgulho, da má administração dos dons e por aí vai. Então foi necessário o apóstolo Paulo tratar disso. Porque a Assembleia, ela tem, como o Senhor Jesus está ali no meio daqueles 2 ou 3 reunidos ao seu nome, ele dá total autoridade para que a própria Assembleia resolva perceba esses problemas e trate desses problemas, sem a necessidade da interferência de um irmão que não esteja em comunhão, que não esteja ali presente naquela Assembleia, né? Então, reforçando, como a Assembleia de Corinto, eles não estavam atentos com isso, foi necessário o apóstolo Paulo intervir no Senhor. Então, é importante trazer isso para mostrar que todos nós estamos numa mesma posição diante de Deus, né? Estamos em Cristo Jesus. Todavia, temos dons diversos, temos ministérios diversos. O Deus, ele tem planos para cada um de nós aqui na Terra de uma maneira diferente, mas todos com o objetivo de glorificar a pessoa do Senhor Jesus. E, e é isso, tudo para a glória do Senhor. Mas todos nós, graças a Deus, numa mesma posição, a mais alta posição que Deus poderia dar a uma criatura, que é estar no lugar de Cristo. O irmão Newton levantou a mão. O irmão pode ler Gálatas 1, do 6 ao 10. O irmão Jefferson está com o site aberto, irmão da Bíblia? Tem como abrir para a gente ler aí? Gálatas 1, 6, 10. O irmão clica no botão de livros ali embaixo, novamente. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo,
Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O irmão Newton diz que isso tem relação com 1 Coríntios 15. E com relação ao texto do irmão Bruce, a gente pode ver essa relação de homens que querem liderar os irmãos, como o próprio apóstolo Paulo, ele já avisa que isso iria acontecer em Atos 20, e é justamente um alerta, porque quando um homem quer liderar sobre os demais, ele não vai se basear na sã doutrina, porque a sã doutrina glorifica Cristo, coloca Cristo como o nosso líder. Então, se uma pessoa quer liderar sobre os outros, ele vai ter todo um jogo de cintura, inclusive misturar a palavra de Deus com verdade e mentira, para ele deixar as ovelhas presos a ele, não a Cristo. Então, é uma coisa que também a gente precisa se atentar. Por isso que é importante cada um de nós conhecer a palavra de Deus, ficarmos atentos com as ciladas do diabo, para que a gente não caia em nenhuma armadilha. Se alguém falar alguma coisa fora da palavra, a gente já ficar com as anteninhas, né, levantadas e piscando. E aqui, nesse tópico, o irmão Bruce ele faz uma pergunta que uma pessoa poderia fazer quando ele fala que uma assembleia, uma assembleia biblicamente reunida, ela não tem uma pessoa com função específica, como um pastor, por exemplo, já que pastor, ele é um dom e não uma função eclesiástica, como foi alterado com o tempo na história da igreja aqui na Terra. Então, ele faz a pergunta: isso significa que você não vê necessidade de haver um pastor? Alguns podem concluir que não acreditamos na existência de pastores na igreja, mas sem dúvida acreditamos, porque a Bíblia fala disso. E aí ele cita Efésios, capítulo 4, verso 11, que é citado os dons, incluindo pastor. O irmão Jefferson, por favor, irmão, coloca lá para a gente ver. Efésios 4, 11. Aí, a partir do 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aí a gente vê os dons, né? Os de apóstolos a gente já não tem mais. Os apóstolos trabalharam para Deus, serviram a Deus no fundamento da igreja no início, e o último a deixar a terra foi o apóstolo João. Os profetas, a gente pode incluir aqueles que falam da parte de Deus, quando leem a palavra de Deus, né? Mas no início da igreja, como não tinha ainda um Novo Testamento, então eles falavam da parte de Deus, sem as escrituras, né? Por meio da operação do Espírito Santo. Os evangelistas, que ainda temos, e, claro, os pastores e doutores. Mas os irmãos percebem aí, pastores está incluso aí, mas não é no caráter de um cargo. Por exemplo, pastor fulano, pastor ciclano. Isso não é correto se dizer. E nem falar, por exemplo, evangelista ciclano, ou falar doutor fulano, né? A não ser que a pessoa chame o doutor no sentido do seu doutorado, né, que ele fez. Mas não estou falando nem de teologia, tá? Eu falo de algum curso, alguma área que ele trabalha e vai chamar de doutor. Mas se for chamar de doutor no sentido de achar que ele tem um cargo de doutor na igreja, isso já é errado, porque a gente não vê isso em
em, em lugar nenhum no Novo Testamento, nem nas epístolas. Então a gente vê aí pastor como dom. A gente pode voltar, irmão Jefferson, para o texto. Era só para mostrar mesmo para os irmãos ali. Então é isso, né? Aí, cadê onde é que eu estava? Efésios 4:11. Um pastor é uma pessoa que recebeu o dom de pastorear o rebanho de Deus. É um dos muitos dons que Cristo deu à igreja. E aí eu lembro até, irmãos, que no Antigo Testamento, Deus ele fala da questão dos pastores também no Antigo Testamento, que traz esse sentido. Porque o pastor, ele vem daquele sentido do pastor de ovelhas, que é aquela pessoa que cuida de cada ovelha, né? Vê se a pelagem de cada uma tá boa, se tá todo mundo bebendo água. E aí, se tá um mal, aquele pastor vai lá individualmente naquela ovelha para cuidar, para tratar, para entender, né, o que ele tem. Então, o dom de pastor é aquele irmão que ele pode ser até ser uma pessoa discreta, de não falar muito, né? Um exemplo, mas ele vai visitar os irmãos, ele vai ver como é que cada irmão tá. Se vê um irmão que ele parece que ele não tá bem, aí o irmão chega lá para conversar com ele, sabe? É um tratamento individual para com cada irmão, né? Para cuidar do estado emocional, etc. Então, para repetir, um pastor é uma pessoa que recebeu o dom de pastorear o rebanho de Deus. É um dos muitos dons que Cristo deu para a igreja. Nossa oposição é aquilo que as igrejas denominacionais chamam de pastor. Então, a gente aqui está vendo uma situação que é o seguinte: existe a palavra, né, que aí na comunicação é chamada de signo, e tem o significado, que é o que é que as pessoas se remetem ao ler essa palavra, esse termo. Então, na cristandade, quando se fala pastor, é entendido, é visto a questão de cargo eclesiástico, como se fosse o padre da Igreja Católica, então tem o pastor da denominação protestante ali, que ele vai dominar sobre aquela denominação ou vai ser o representante. Então, no significado da cristandade, é muito entendido dessa maneira, como pastor. Mas, biblicamente falando, na perspectiva de Deus, que é o que nos interessa, pastor, ele tem o significado de um dom daquele irmão, né? Um dom que foi dado por Deus, não é um mérito dele, de que ele gosta, ele pratica, ele tem o exercício de cuidar de cada irmão, de cuidar de cada um, né? Como foi dito anteriormente. Então, elas transformam esse dom em algo que não é encontrado na Escritura. Eles adotaram um termo bíblico e o aplicaram à posição de um clérigo, que não é encontrado na Bíblia. Então, irmãos, é reforçar, né? Tudo que não é encontrado na Bíblia, então a gente já desfaz. Não é algo também para se quebrar a cabeça. O que está na Bíblia, o que a gente está vendo ali que é verdade, a gente pega. Se não está na Bíblia, se não está claro, então a gente duvida e se perceber que não é isso mesmo, então deixa de lado. E o que é tão confuso sobre tudo isso é que uma pessoa pode ocupar essa posição mesmo não tendo o dom de um pastor. Ele pode ter o dom de um evangelista ou mestre, etc. E ainda assim sustentar o título de pastor. Que triste confusão isso trouxe para a casa de Deus. E aí o perigo é tanto, irmãos, com essa questão das mudanças do significado dos termos da palavra de Deus, que até esse termo em a casa de Deus, né, nesse finalzinho que o irmão Bruce fala, ele foi muito modificado também, né? A casa de Deus a gente sabe que é o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Os cristãos é a casa de Deus hoje. E só que muitos entendem que a casa de Deus são as denominações, são os templos, então percebe como é a mesma frase, a mesma palavra, o mesmo termo, mas acabaram mudando as definições. Então é isso. Então aí os irmãos perceberam a questão do que o irmão Bruce fala aqui no final, né? De que às vezes a pessoa tem um cargo de pastor, mas não tem um dom de pastor. Porque pode ter aquelas pessoas que têm um cargo oficial de pastor e têm um dom,
mas isso também não significa que está correto. Porque o erro não é a pessoa ter o dom de pastor e praticar isso, porque é um dom que Deus dá. E pode ser que a pessoa exerça esse dom estando. Ficou sem som para mim. Voltei, eu saí sem querer. Eu apertei errado também, meu Jefferson, aqui apertando na tela do celular. Saí sem querer. Eu tenho uma desculpa do cabelo branco, viu? E eu tenho uma desculpa da ansiedade, que eu fico falando, apertando o dedo sem parar aqui na tela. Acabei saindo, eu vou parar com essa mania. Então é isso, irmãos. Então, mesmo uma pessoa tendo o cargo de pastor e com a função, e podendo até fazer essa função bem feita, tudo tem que ser feito de acordo com a verdade de Deus, né? É até falado daquele exemplo de ter uma comida muito gostosa, mas ela tem um chumbinho ali, e aquele chumbinho mata, mas não dá nem para perceber na comida ali que é tão bonita, mas faz mal, né? Então, não é uma desculpa ter um pouco de mentira com muita verdade, né? Ou pouca verdade com muita mentira. A questão é, sabe a verdade de Deus? Está aprendendo o caminho da verdade? Então, vai deixando a mentira, vai deixando o que não é certo, para andar na condição de santificar cada vez mais para o Senhor. Quando a gente fala essas coisas aqui do que é errado e do que é certo, a gente sempre tem que lembrar isso. A gente aprende para buscar glorificar a Deus na verdade por meio de nossas vidas, né? E a santificação é justamente isso, nos separar para Deus. E a gente se separa do quê? Do que é mal, do que é errado. E para Deus o mal doutrinal, né, é tão mal quanto o mal moral, o pecado moral. Então é importante a gente entender isso e buscar e não ficar procurando desculpas, né? Que é aqui, por exemplo, o título aqui do tópico é o que o irmão Bruce coloca aqui, é justamente o que muita gente começa a perguntar, porque sabe que na Bíblia não tem isso, essa questão de cargo, mas aí começa a encher de perguntas para buscar justificar. Ah, mas se não tiver pastor, cada um vai fazer as coisas da maneira que quer, não vai ter liderança. Ah, mas tem que. Começa a sempre procurar desculpas. Mas a nossa preocupação tem que ser: mas o que Deus está dizendo? Mas por que Deus está dizendo isso? E se a gente buscar em oração, Deus com certeza nos responde. E veja, irmãos, que a gravidade do erro. Pessoas que realmente têm o dom de pastor não vão exercer o dom, vai ficar sufocado, porque está tudo errado o que estão ensinando ali, o que ele está aprendendo sobre o que é o pastor. Isso já está enraizado aí há muito tempo. Então, olha o quanto isso traz um prejuízo grande. Quantas pessoas com dom de pastor em várias denominações dessa devem existir, e ele está lá, parado, enterrando isso daí, não está exercendo esse dom. E além disso, aquela única pessoa que talvez tenha ou não tenha o dom, tendo ou não, vai estar fazendo da forma errada de qualquer maneira, fica ganhando seguidores, filhos, né? E as pessoas passam, muitos até, inclusive, a idolatrar aquele homem central, porque é justamente, certamente isso que o Senhor quis evitar também, né? De não colocar uma pessoa só ali, porque a carne é muito complicada, então, muito não, totalmente, né, complicada, então, ela vai trazer, mesmo num salvo, ela pode pregar muitas peças mesmo, e muitas armadilhas, e aí aquela pessoa às vezes você nem perceber no início e tal, e daqui a pouco ela está tão envolvida no negócio que ela já nem percebe mais que as pessoas estão ali bajulando, estão já idolatrando, e tudo é ela e mais ninguém, então vai ficando cada vez mais ridículo isso, mas é um erro, como ele é grave, ele traz esse problema para uma pessoa que pode até ter o dom,
e está ali no lugar errado. E vai trazer também o problema para as pessoas que de fato têm o dom e que não estão exercitando, vão aparecer lá de mãos vazias, né, no dia do Senhor, lá nos galardões, né, para receber galardão. Está de mão vazia, não fez nada, não exerceu como deveria exercer o dom, né, que lhe foi dado. Então, é importante a gente entender a gravidade do erro, né? Porque se a gente olhar de uma forma superficial, parece que é simples, não é tão... Né? É gravíssimo, gravíssimo. E o irmão Michel bem lembrou essa questão dos termos, né? Olha como é trabalhado isso e o mundo está fazendo isso. A gente está vendo agora, né? É só ligar o noticiário ou qualquer coisa e está lá mudando os termos. As palavras não vão ser mais as mesmas que aprendemos a vida inteira na escola, né? Vão mudar as palavras. Né? Mudando ali a palavra, mudando os termos, pronto, mudou a cultura, mudou tudo. E aí vai ficando cada vez mais distante, né, de Deus, mais distante da Bíblia, né, e cada vez mais próximo da ruína. Então, começa assim. Então a gente viu que nas denominações foi justamente isso. Trabalhou nos termos, mudando os termos, mudando. E hoje, quem pode falar que está errado aquilo ali? É uma briga, é uma guerra, né? Não tem, é difícil convencer alguém hoje que a questão do termo igreja, do termo pastor e tal, é muito difícil de convencer, justamente porque já está enraizado, é feito para isso mesmo, para cauterizar a mente, e aí fica muito complicado. Só o Senhor para poder dar arrependimento e libertação, porque não vai não, é bem feito, é bem solidificado o negócio. Essas mudanças de significados, embora possam parecer românticas e bonitinhas, mas qualquer coisa que sai do caminho da verdade, ela vai desfazer da glória de Deus. Porque a glória de Deus é tudo verdade, né? Tanto é que fala que Cristo é a verdade. Então, se eu coloco um pouco de mentira ali, a glória de Deus na prática, na vida de uma pessoa, ela vai se desfazendo ou não fica da maneira como deveria ser. Por exemplo, a gente falou aqui já do pastor, da casa de Deus, e aí a gente pode dar um exemplo, por exemplo, sobre o termo igreja. E muitos entendem a igreja como aquele lugar onde os irmãos se reúnem, onde, né, as pessoas se reúnem ali. E aí pensar que a igreja é tijolo, cimento, né? E a gente vai na palavra de Deus e aí fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então as pessoas podem pensar, peraí, o corpo de Cristo é essa construção aqui? Percebe como desfaz totalmente? E aí buscam, de certa maneira, buscam justificar ou trazer por que é isso, mas ao mesmo tempo fala que a igreja somos nós, mas a igreja também é isso aqui, o lugar que a gente se reúne. Então, ou seja, isso vai tirando totalmente a, 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 a glória de Deus, né, no entendimento das pessoas, e também as próprias pessoas, né, e muitos dos irmãos nossos que não conhecem o significado com base na verdade, eles não conseguem compreender a posição em que eles estão. Porque se ele se reúne ali, num lugar, num espaço físico, onde ele entende que é a igreja, ele não vai se colocar num lugar como membro do corpo de Cristo, que é justamente a igreja. Ele vai ter dificuldade em se ver nos lugares celestiais em Cristo, porque ele vai achar que a igreja é aquela construção ali. Então, por mais que ele leia na palavra, lá em Colossenses, quando fala isso, né? Ou em Efésios, quando fala que estamos nos lugares celestiais, ele vai sentir dificuldade, porque ele não está baseado na verdade, né? No entendimento dos termos ali. Então, é isso, irmãos. É uma mistura de verdade e mentira. E no fim, a gente sabe que nos bastidores é o trabalho de Satanás, né? E ainda mais ele trabalhando como anjo de luz, é aí que ele engana muitos mesmo, porque a mentira não fica com cara de mentira. A mentira fica muito bonito, muito espiritual, mas isso vai destruindo cada vez mais, infelizmente, o entendimento de muitos nossos irmãos.
E é nisso que também temos que agradecer a Deus por Ele nos ter revelado a verdade, ter nos libertado, né? Embora a gente tenha muita coisa para aprender, mas essas coisas mais básicas, né, do entendimento do cristianismo, graças a Deus nós aprendemos essa verdade e devemos, né, crescer cada vez mais no conhecimento dessa graça. Para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. O irmão Fernando colocou aqui um versículo de Eclesiastes 10:1, que diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar um unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Então, aqui foi por causa daquela questão, né, de um pouco de erro. Não dá para justificar o pouco do erro, porque tem muita verdade, por exemplo, né? Esse erro aqui é só um detalhe. Não, mas o senhor não quer que a gente continue naquele errinho, por mais que seja um erro que pra gente é pouca coisa. E esse é outro problema também nosso, né? É porque a gente julga que é um erro que não vai atrapalhar. Mas é isso que a gente tem cuidado com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são problemáticos, a gente é problemático. A gente tem que ficar vendo os pensamentos de Deus. E Deus, qualquer coisa que é fora da verdade é grave. Então é isso aí. Se não houver mais comentários, a gente pode partir para o próximo tópico, que é aquele que fala da questão sobre a questão do pastor. A gente vai entrar num tópico aqui que é títulos lisonjeiros. As organizações eclesiásticas na cristandade não apenas criaram uma posição que não existe na palavra de Deus, mas também atribuíram vários títulos a essa posição que também não existem na palavra de Deus. Títulos como ministro, pastor ou doutor em divindade, etc. São predominantes na maioria das denominações. É verdade que as palavras ministro e pastor são mencionadas na Bíblia, mas nunca são usadas como títulos. Como já dissemos, um pastor é a descrição de um dom, não o título de um clérigo. De fato, a palavra de Deus diz: não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas, ou títulos de lisonjas, com um homem, porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Aí é uma passagem de Jó, capítulo 32, do 21 ao 22. O Senhor Jesus disse: vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aí a passagem de Mateus 23, do 8 ao 12. A própria fala do Senhor Jesus. No entanto, diante de uma escritura tão clara, algumas denominações chamaram seu clérigo de pai, em latim padre, outras usam o título doutor, que vem do latim docere, que significa ensinar. Portanto, um doutor é um mestre. Mas isso é algo que o Senhor disse que não devemos chamar uns aos outros. Quando um homem é apresentado como o doutor fulano de tal para uma audiência, a implicação é que esse título acrescenta autoridade a ele por causa de seu diploma. Isso, é claro, é completamente infundado pela Escritura. Não estamos dizendo que é errado ter o título doutor nas esferas seculares, mas que não tem um lugar nas coisas de Deus.
Outras denominações chegarão tão longe a ponto de usar o título reverendo. No entanto, a Bíblia diz que reverendo é o nome do Senhor. Santo e reverendo é o seu nome. Salmo 101:9. Os homens deveriam tomar o que é atribuído ao Senhor e usá-lo em seus nomes? Certamente não. Quando os homens de Listra tentaram dar nomes de honra a Barnabé e Paulo, eles os recusaram, dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14:15. Os servos do Senhor hoje também deveriam recusar esses títulos lisonjeiros. A palavra de Deus ensina que os pastores são apenas um dos muitos dons que Cristo tem dado. Por que estabelecer esse dom na igreja como título oficial, como tendo preeminência sobre os outros? Não há uma linha sequer na Escritura que indique que a igreja deva fazer isso. Então, aqui, irmãos, fica claro, né? Esses títulos de lisonjeiros. É você implicar um título a alguém, te tratar com um irmão com esse título, no sentido de tratar ele como autoridade. E isso é perigoso, por vários sentidos, né? E um desses motivos além desses que o irmão Bruce falou, né, é de achar que, por exemplo, se eu fico chamando o irmão de mestre fulano, eu nunca vou achar que ele pode me servir, por exemplo, mas eu que tenho que estar servindo a ele somente. Porque a gente viu, tem essa passagem do Senhor Jesus, também tem outras também, pelos evangelhos, que o Senhor fala, né, que um tem que servir ao outro. Nós temos que ficar preocupados em servir ao outro e não ser servido. E quando se tem títulos nesses meios, né, para os nossos irmãos, chamar de ministro, pastor, a gente colocar ele na prática com uma autoridade e fazer dele como se fosse um superior, né, e nós inferior. Embora a gente tenha que ter, né, no Senhor Jesus, o Senhor Jesus sendo como o nosso grande exemplo, de se ver sempre, né, inferior aos outros irmãos, no sentido de serviço. Não vou ficar esperando os outros me servir, é eu que tenho que servir, né? É eu que tenho que dar e não ficar esperando receber. Esse deve ser o nosso sentimento para com nossos irmãos, né? Mas ele tem que ser na base correta do sentimento, das nossas afeições, que é no Senhor Jesus, e não servir pensando porque o outro ele tem uma posição maior do que a minha. Isso já é uma aplicação totalmente errada. Porque, irmãos, pensar, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala para não chamar outro de pai, daqui a gente não pode chamar de pai o nosso pai, né? No sentido carnal, pai e mãe. Mas é sempre no sentido de tratar ele, no sentido de liderança, no sentido das coisas de Deus, né? É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E eu até falei da questão de chamar o outro de doutor, né? Se for chamar de doutor por causa daquilo que ele se formou em mestrado, em doutorado, tudo bem. E o irmão Bruce até citou aí também, né? Mas aí chamar de doutor no sentido de que ele é doutor da igreja, isso não. Isso não é correto. Tem mais um título, que hoje na cristandade ele é muito comum, que é o de levitas, onde aquelas pessoas que são designadas, né, tem uma voz considerada mais bonita, mais afinada, elas são levadas a um púlpito e lá elas têm um destaque perante os outros irmãos, né, onde determinam o tom, determinam como a música deve ser tocada, porque a gente não pode chamar, de certa forma, nem tudo de louvor, porque é notório que muitas são canções para a carne, com seus toques instrumentais num momento mais afinado para causar aquela impressão, né? E
Dentro disso, as pessoas recebem seus títulos de levitas com nenhum fundamento bíblico, pois hoje só poderia ser chamado de levita aquele que fosse da tribo de Levi. E a gente sabe que as 10 tribos, em seu caráter, né, elas estão espalhadas, né, sobre toda a face da terra. E aqueles que hoje recebem o caráter de Judá e Benjamim são os judeus, né? Porém, o Senhor sabe aonde cada uma dessas tribos hoje se encontra. E ninguém pode se chamar para si o título de levita, pois não tem nenhum fundamento. E é sempre a carne, né? Das pessoas querendo se autopromover em cima dos outros. O que você faz na denominação X? Ah, fulano, lá eu sou levita. Então, às vezes em casa, a pessoa está atolada de problemas e questões no trabalho, não é reconhecida, não recebe. Nessa vida, acabou tomando decisões que levaram a um certo caminho, só que quando ela chega na denominação A ou B, ela é chamada de levita. Oh, que coisa, né? E isso tudo para a carne, é a carne, né? Como o irmão citou. E a carne, ela está sempre no seu estado mais lamentável possível. E é interessante que, dentro desse contexto de levita, de doutore, isso virou um grande comércio, porque é notório que muitas denominações existem um grande fluxo de dinheiro, né? De contratar cantores que são mais memoráveis de uma parte, de uma região para outra do país, principalmente com esses canais de comunicação que a gente conhece como YouTube, Instagram, essas coisas, onde o trabalho dessas pessoas, vou chamar isso de trabalho, é compartilhado e as pessoas engajam e daqui a pouco, vamos contratar a banda X para vir aqui. Daqui a pouco vamos contratar o doutor X, o palestrante, porque ele fala muito bonito, ele é engraçado, ele vai animar aqui a plateia. Porque hoje em dia, infelizmente, o testemunho, ele virou um circo nas denominações, onde o Senhor não tem lugar. Não tem lugar de forma alguma. É um povo que muitas vezes fala bem do Senhor, né? Mas que não tem a ele nem para o Senhor. Citam logo o seu nome diretamente e não fazem a referência do Senhor Jesus como Senhor. Então, que a gente sempre possa estar julgando, que a gente escuta alguma pregação bonitinha, engraçadinha, que algum palestrante faz, que usa o nome de Deus, que são todos sempre muito bonitos, né? Bem arrumados, com todo o aparato, né, que a tecnologia oferece, com suas roupas, equipamentos que produzem um som e sempre com uma voz mansa e quieta, mas que negam a eficácia da piedade, da verdadeira piedade que a gente aprende na sã doutrina. E a gente também tem a sabedoria para filtrar muito dos hinos que a gente escuta, pois a carne, ela não presta de forma alguma. Muitas das funções, o irmão Bruce até citou isso, e aí o irmão Fernando falou da questão dos levitas, mas tem muitos títulos e funções que é misturado na cristandade, porque é justamente uma mistura de Israel, né, daquilo que foi ordenado para Israel, o povo terreno de Deus, com uma mistura das coisas que é para o povo celestial de Deus, que é a igreja. Então, quando se une as duas coisas, na prática, acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Porque quando há uma mudança de dispensação, há uma mudança tanto no significado, como, por exemplo, foi dito aqui sobre a questão da casa de Deus. A casa de Deus no Antigo Testamento, para o povo de Israel, era uma casa, um templo mesmo, físico. E Deus ordenou a construção daquela casa. E, inclusive, ordenou a questão dos cantores, né? Que aí Salomão ele escolhe esses cantores, eles cantam, tem instrumentos,
Porque como era o povo terreno, como é o povo terreno de Deus, e o povo terreno de Deus, eles têm uma característica forte neles, é a questão dos sentidos. Não é algo que envolve o espiritual, mas é o carnal mesmo. Então, tanto é que tem a questão do exercício de todos os sentidos do corpo humano. Tem a visão, que era o grande templo, a audição, que são os cantores, os instrumentos, tem o paladar, que é a questão do comer o sacrifício, o olfato, né, com a questão da fumaça, do cheiro do incenso e tudo mais. Então, tudo era para exercer os sentidos. E qualquer pessoa poderia desfrutar disso, e para aquela dispensação era correto mesmo, porque foi uma ordem de Deus. Tanto é que há passagens de que quando eram feitas essas coisas, né, ainda mais quando Salomão ele constrói a primeira vez o templo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que é bom a gente dar não uma lida na passagem toda, mas só na parte da referência. Segunda Crônicas 5, irmão Jefferson, por gentileza. Isso é para a gente ter um exemplo de como é diferente a doutrina, né, as ordenanças para o povo terreno de Deus e o povo celestial de Deus. Aí, segunda Crônicas, capítulo 5, segunda Crônicas do Antigo Testamento, diz assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Ó, só nesse primeiro versículo, a gente pode se atentar a uma coisa. Salomão, ele teve a ideia de construir o templo por ele só? Não. Isso foi uma ordem de Deus, que inclusive é o título do livro que a gente está lendo, né? A ordem de Deus. A ordem de Deus para Salomão, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, é a construção da casa do Senhor. E Salomão construiu uma casa física mesmo, em Jerusalém. Então, aí fala que, no final do versículo fala, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Pode perceber que o Espírito Santo ele dá esse título a essa construção, porque é realmente a casa de Deus, Deus que ordenou e pensou nisso. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Aí a casa do Senhor é o templo. Aí outra questão de significado, irmãos. Ó, no Novo Testamento, nas epístolas, é falado de templo também? É. Qual é a diferença agora? No Antigo Testamento, o templo é essa casa mesmo, que Salomão construiu. O templo, para nossa dispensação hoje da graça, que a gente faz parte, o que é o templo? O nosso corpo. Tanto o nosso corpo como o conjunto dos cristãos é o templo de Deus. Lembra lá de 1 Coríntios, quando fala para a gente não se prostituir, porque o nosso corpo é o templo de Deus e a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo. É o mesmo signo, ou seja, é a mesma palavra, mas o significado ele muda. E dá para perceber também a superioridade que é no nosso caso, né? Porque imagina, irmãos, aquela casa gigante, bonita de se ver, e o povo falando, aquele ali é o templo de Deus. É muito, como posso dizer, é muito grandioso isso, né? Então imagina agora a gente saber que Deus ele vê o nosso corpo e Deus vê o nosso corpo como templo dele. Isso é algo muito grandioso que vale a pena a gente meditar. Então a gente pode desce mais um pouquinho, irmão Jefferson, para a gente ver qual vai ser. Não precisa ler toda a passagem, não. Mas vamos ver a parte dos cantores. Desce mais aí. Pode ir subindo. Ali, verso 5, ó. Volta para o 5. E fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas, os que os fizeram subir. Pode descer mais. Aí, para no 12, justamente.
E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, então aqui a gente percebe instrumentos musicais, né? Estavam em pé para o oriente do altar e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então imagina, irmãos, a cena, o tanto de barulho que foi, mas um barulho com certeza bonito de se ouvir, né? Todos eles cantores, muita gente cantando, esses levitas, instrumentos, e com certeza eles eram bem afinados, tocavam muito bem os instrumentos. Naquele momento, o povo de Deus terreno estavam realmente, né, louvando a Deus por aquela construção. Então a gente pode descer mais aí, irmãos. Aí, ó, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E aí, com certeza, eu acho que esse é o último versículo 14, que diz: E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E eu quis trazer essa passagem, irmãos, porque além da gente ter visto essas características do exercício dos sentidos do corpo humano para o povo terreno de Deus, né? A gente viu a questão das músicas, dos cantores, de todos numa só voz, de instrumento musical e por aí vai. A gente vê nesse final aí de que chegou uma nuvem, essa nuvem de Deus, né? E a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Por que eu quis trazer isso também? Para mostrar, irmãos, de que Deus, ele estava aprovando aquilo ali. Se tivesse alguma coisa fora da ordem de Deus, Deus não ia fazer, ele não ia encher, ele não ia levar essa nuvem, né? Encher a casa de Deus com a sua glória. Porque alguma coisa estaria fora do lugar. Porque lembrando, para Deus tudo tem que estar correto, no seu devido lugar, para que ele possa colocar a sua presença ali no meio, no sentido de aprovação. Então, percebamos o seguinte, aí teve música, teve cantores, teve toda uma organização e Deus aprovou. E por que ele aprovou, irmãos? Porque foi a ordem dele para o povo de Israel, para fazerem essas coisas. Então, aí vem agora a questão. Se eu pego essas ordens aqui que Deus deu no Antigo Testamento e aplico para a igreja na prática, né? Ou eu pego daqui ou eu faço uma coisa nova. Deus, ele vai aprovar? Não vai. Ele não vai aprovar, porque tem que ser da maneira como ele ordenou. Mas a ordem de Deus para a igreja está no Antigo Testamento? Não está, irmãos. A igreja não é citada no Antigo Testamento porque a igreja era um segredo de Deus, estava em seu coração, e ele revelou esse mistério por meio dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que veio com muitas verdades, né, que Deus revelou por meio da pessoa dele. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas e não buscar misturar. É bom estudar sobre a questão das dispensações, porque se a gente busca agradar a Deus misturando as coisas, as ordens, ou com coisas novas fora da palavra, Deus não vai se agradar e a gente não vai, né, fazer as coisas para a glória de Deus na verdade, infelizmente. Então, a gente pode até aplicar isso aí sobre a questão da Assembleia também. Se a Assembleia não está seguindo na verdade, né, está entrando muita coisa errada, se por acaso é uma Assembleia que tinha a presença do Senhor no meio, o Senhor vai se retirar desse meio, infelizmente. Por quê? Não ficou de acordo com a sua ordem. Então, para a nossa dispensação é essa questão, né, do Senhor no meio de dois ou três. E, infelizmente, na história da igreja, chegou um período que as assembleias foram perdendo a presença do Senhor no meio, porque foram colocando mentiras no meio. Por mais doces que possam ter sido para aqueles irmãos, mas aquilo que sai fora do caminho da verdade, para o Senhor já não vale. E para nós devemos dar a importância para o que o Senhor, as coisas na perspectiva do Senhor e não a nossa. Então, na história da igreja, começou a mudar o sentido de bispo, de presbítero, começou a entrar a questão de, que na época foi a questão
Saí de novo, irmãos, perdão, só para concluir. Então, na história da igreja, a gente viu que as assembleias foram se perdendo, na verdade, com mentiras, né, que podem ter sido no início coisas tão básicas ou pequenininhas, mas foram crescendo, crescendo, e chegou ao ponto do Senhor Jesus se retirar no meio, né? Mas graças a Deus que o próprio Senhor entrou em ação e ele restaurou a verdade, né? E a gente pode ver isso no testemunho das igrejas, na igreja de Filadélfia, que ele abre a porta que ninguém pode fechar mais, mas é com toda a fraqueza. É um testemunho com muita fraqueza, mas ali está a verdade do Senhor e ele está ali no meio daqueles dois ou três. E cabe um de nós, né, buscar no Senhor onde é esse lugar para estarmos nesse lugar seguro, onde a verdade habita, que é o próprio Senhor. Claro, um lugar cheio de problemas também, tá? Porque é ali que estão os irmãos. Os irmãos são problemáticos, mas é verdade ali, aquela assembleia, de acordo com a perspectiva de Deus, porque o Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor e Santo, Ele está ali no meio. E é isso que nos conforta e também o que deve nos importar. Se não houver mais comentários, eu acho bom concluir a reunião, irmão Jefferson, e deixar esse tópico para um próximo encontro, se eu permitindo, até para a gente poder meditar também nas coisas que já foram ditas, né? Sobre esse assunto do pastor, de dons, da importância de seguir a verdade de Deus, desses termos também, né? E por aí vai. O que é que o irmão acha? Tudo bem, tudo na paz. Vou tirar aqui a apresentação e saber dos irmãos se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Veja o chat aí, porque como eu saí, acabei perdendo tudo. Não sei se ficou alguma dúvida ou algum comentário. Não, Michel, me permita só uma retificação, certamente. Os irmãos problemáticos, talvez não, mas a carne sim, a carne totalmente, entendeu? Problemática. Eu acredito que você pode ter se equivocado aí. Os irmãos não, os irmãos são santos, imaculados, perfeitos, entendeu? É a igreja de Deus, né? Somos nós. E aí, às vezes a gente pode confundir um pouco isso. A carne, essa sim, tá em todo, ela ainda está em nós, né? Nós não estamos mais na carne, mas a carne ainda está em nós, ela é problemática mesmo, muito problemática. Mas nós não, nós já somos santos, e Cristo já está em nós. É isso, né? Ou eu que estou confuso? O irmão tá certo, irmão, porque o irmão tá falando na perspectiva da nossa posição, e realmente, a nossa posição em Cristo, nós somos irrepreensíveis, santos e justos, como Cristo é. Aí, mas quando eu falei que nós somos problemáticos, eu trago na perspectiva da nossa condição, né? Que somos falhos, nós falhamos, mas é bom mesmo trazer esse atento de que quando fala da questão de que nós erramos, que nós falhamos, que nós, né? É sempre na questão da nossa condição, de que nós erramos e nós não somos perfeitos em nossa prática. Porque quando a gente fala da questão da Assembleia, onde o Senhor Jesus está, a segurança que tanto os irmãos que já estão ali, com aqueles que também querem ir, eles precisam estar cientes de que devem ir por causa do Senhor Jesus que está ali, e não por causa dos irmãos. Por quê? Se colocarem a esperança de que os irmãos não vão falhar, ele vai se iludir muito. Justamente por isso, porque nós somos problemáticos no sentido da nossa prática, né? Nós não somos perfeitos. Mas é claro, o irmão trouxe uma observação aí que é importante dividir essa questão da perspectiva, tá? Porque na perspectiva de Deus sobre nós somos santos e é importante também carregarmos essa perspectiva. É tudo uma questão de perspectiva da nossa responsabilidade e da perspectiva do que Deus vê sobre nós.
Mas é isso aí. Eu não sei se eu compliquei mais, mas eu entendi a observação do irmão, sim. Obrigado. Não ficou claro, né? Que pode ser pessoas que vão assistir, né? Eu acredito que aqui não todo mundo sabe, os irmãos estão bem familiarizados com os termos, mas talvez uma pessoa que vai assistir que a gente não sabe ainda quem é, pode ser que ele fale assim, os irmãos são muito problemáticos. Tudo bem. Mas se Irmão, algum irmão, se alguém que não me conhece eu falar isso de mim, acho que eu não vou negar, não. Mas é isso aí, irmão. A gente vai. vou pedir desculpa aos irmãos, porque, como eu estava apresentando, não tinha como eu olhar o chat, né? Mas a irmã Rita colocou aqui. Eles dizem que eu tinha o dom de levita, mas eu já tinha entendido que levita era da tribo de Levi. Aí eu falava, mas eles tiravam de tempo. O irmão Leones fez uma pergunta. Irmãos, poderia explicar Tito 3,13 e 2 Timóteo 1,11? Dá tempo, irmãos? Bora, vamos nessa. Qual é a primeira passagem? É Tito. Qual é a dúvida específica, irmão Leone, sobre o versículo? Não, é porque aí fala de doutor da lei. Aí eu fiquei nessa dúvida, porque, como é a igreja, né? Eu creio que é no sentido de igreja. Aí esse doutor da lei eu não entendi bem aqui que fala aqui em Tito 3,13. Eu queria que os irmãos explicassem. Peraí, a passagem de Tito? É o capítulo 3, versículo 13. É do 13, irmão Jefferson. Tito 13, verso 13. Fala assim: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Aqui, irmão, eu vejo que o apóstolo Paulo lhe dá uma característica do Zenas. Ele deixa claro que foi o irmão que ele entendia muito sobre a lei. Provavelmente, ele devia ter sido um judeu, e antes de ter se convertido ao cristianismo, ele já era doutor da lei. E aí o apóstolo Paulo dá essa característica dele, mas eu não acredito, eu não acho que é no sentido para que os outros irmãos vejam ele com superioridade por causa dessa característica. Paulo fala essa característica dele, mas ele não cita, por exemplo, assim, todos obedeçam a Zenas porque ele é doutor da lei, exemplo, né? Então eu vejo apenas uma característica quando ele vai citar ele. Ele é um doutor da lei.
Ou seja, ele entende de lei e da lei e ensina. Não sei se eu expliquei, o irmão entendeu. Tranquilo, quando ficou mais compreendido agora, depois que o irmão falou, é porque eu tava nessa dúvida aí. E tem situações também que, por exemplo, a pessoa está longe uma da outra, né? E tem nomes parecidos, aí eu tenho que falar para alguém, e aí eu vou lembrar de uma característica antiga daquela pessoa e que todo mundo sabe, entendeu? Então, se ele era um doutor da lei lá no judaísmo, por exemplo, né? Um fariseu, algo do tipo, eu vou falar aquele lá, o doutor da lei, o Zenas, o doutor da lei, acompanha ele. Não é o outro, não é o Zenas, o pescador, não é o, o eletricista, é o que era o doutor da lei. Mas não significa que na igreja tem doutor da lei, ou que tem, você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Bíblia falando sobre alguém que tenha isso, ou que o Senhor deu um dom a alguém de doutor da lei. Não existe. Então, certamente é isso. O irmão no chat, ele deu uma ideia de olhar na versão Darby. Aí eu fui na Bíblia, que a gente baixa na Play Store, né? E lá tem uma versão que fala que é lawyer, que seria advogado. Então, pelo contexto, né, a gente acredita que pode pensar que ele tinha por profissão ser um doutor da lei, né? Porque nem antigamente a gente sabe que existiam as sinagogas, e nessas sinagogas pessoas eram responsáveis, não é? Pelo ensino. Então, nem todo o povo tinha toda a instrução da lei de Moisés, né? Tanto é que os fariseus, que eram, de certa forma, um grupo de elite, né, da época, eles muitas vezes se surpreendiam com o conhecimento do Senhor Jesus, não entendendo eles que eles estavam lidando com o próprio Deus, né? Estavam lidando com aquele que tinha dado a lei a eles. Só que eles, sua visão carnal, eles viam o Senhor como simplesmente como um homem e ignoravam seu senhorio e eles ficavam surpresos pelo conhecimento do Senhor, o que mostra que na época nem todos tinham acesso fácil ao ensino, né? Ok, irmãos. Só vou estar aqui colocando de novo aqui no próximo assunto, né, do próximo sábado, se o senhor permitir, para nós estarmos aqui gravando, né, nos nossos corações. E vou estar tirando tanto a apresentação como a gravação. E, irmão Fernando, assim que eu tirar, você pode estar orando? Falou comigo, irmão? Sim. Eu vou estar parando a gravação, tá? E assim que eu parar a apresentação também, você pode estar orando para a gente encerrarmos? Ah, posso sim. Senhor, te agradecemos pelo